Olá, tudo bem com você? Hoje nós teremos um vídeo especial, que é o projeto Reencontro, promovido e organizado pelas igrejas adventistas de Bombas, Canto Grande e Zimbros, que foi realizado no Colégio Maria Rita Flor de Bombinhas. E teve uma participação especial dos pastores Arilton de Oliveira e o pastor distrital Jairo Lopes. Mas fica a pergunta: o que é o projeto Reencontro? É o chamado aos irmãos e irmãs que estão por algum motivo afastados da igreja. Mas não é só isso. É também um chamado aos membros da igreja para despertarem para a missão de evangelização, o clamar as 3 mensagens angélicas, a pregação do Evangelho eterno e se manterem no caminho reto da santificação. O culto teve início com o quarteto Júbilos de Lajeado e em seguida a oração de abertura com o pastor Jairo Lopes. De glória junto ao Pai, e do céu entoa um hino em louvor. Estão preparados? Animados? Já nós teremos o quarteto Júbilos, um lindo momento congregacional que certamente vai nos inspirar. Assim como você está, eu lhe convido a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração para nós orarmos, para na sequência louvarmos ao Senhor e ouvirmos lindos louvores. Oremos. Maravilhoso Deus, como é bom estarmos aqui. Certamente para a maioria de nós, ou quase todos nós, não é fácil tomarmos a decisão em um sábado à noite, sairmos de nossa casa, do nosso ambiente, do nosso conforto e virmos até aqui. Mas te louvamos porque o Senhor, de certa forma, tocou em nosso coração. Teu Santo Espírito foi ao nosso lar, foi ao nosso trabalho, foi aonde estávamos, nos convidou para que estivéssemos aqui e não atendemos a qualquer convite humano, atendemos o convite do Teu Santo Espírito. E temos plena convicção de que ao estarmos aqui, o Senhor, por nos trazer, vai falar ao nosso coração por meio das emoções, por meio dos louvores, por meio da palavra, e vai falar à nossa mente por meio da razão. Ó Deus, ajude-nos para que nós entendamos a Tua mensagem a cada um de nós. Que sejamos grandemente abençoados pelo Senhor nesta noite e em cada dia de nossa vida. Use Teu servo, use Teus servos ao adorarem nesta noite. Toque em cada um de nós. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o quarteto Júbilos, eles vão estar louvando. Este louvor é especial para você e certamente vai lhe fortalecer espiritualmente, vai tocar o seu coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Aleluia, aleluia. Pecado foi vencido, o inimigo fracassou. Aleluia, aleluia. Redenção está completa, o Cordeiro venceu. A oração que antecede o sermão do pastor Arilton de Oliveira foi feita pelo ancião Davi Porto e o louvor com o quarteto ao ar. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia para cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor, por todo o cuidado, o carinho e a proteção que tu teve por cada um. Queremos te pedir também, Senhor, perdão por todos os nossos pecados. Queremos te pedir também, Senhor, que agora a mensagem que será trazida pelo teu servo, pastor Arilton, que ela possa vir de encontro com as necessidades de cada um de nós. Querido Espírito Santo, prepara os nossos corações para que nós possamos receber e absorver essa mensagem de amor, de paz e de esperança. E que nós possamos nessa noite sairmos daqui deste lugar com o encontro marcado com Deus, que nós saímos daqui renovados e possamos aplicar tudo aquilo que nós venhamos a aprender aqui nessa noite, através da Tua palavra, em nossa vida e nosso dia a dia. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, não porque nós merecemos, mas pelo nome maravilhoso de Jesus. Amém. Pode assentar. O que o céu me traduz, a morte era minha.
agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E agora o sermão tão esperado com o pastor Arilton de Oliveira, que nos leva a uma posição em que estamos na linha do tempo nos dias de hoje. Os 7 selos de Apocalipse 6, com destaque para o 6º selo. E a pausa entre o 6º e o 7º selo, que é a volta gloriosa de Jesus. Você não pode perder este sermão, é muito importante. Nos adverte nesses últimos dias antes da volta de Cristo. Então, fique com o pastor Arilton de Oliveira e preste muita atenção. Para nos reunirmos nessa noite, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Depois de ouvirmos belos cânticos, chegamos no momento em que nós vamos separar um tempo para estudarmos a Bíblia. E você é muito bem-vindo. Quantos aqui moram aqui em Bombinhas? Deixa eu ver as mãos. Eu acho que quase todos, né? Quem não mora em Bombinhas, levante a mão. Ah, temos alguns também. Eu não conhecia a cidade de vocês, né? Bonita cidade. Que bom podemos estar. É a primeira vez que eu venho aqui a Bombinhas, mas o Jair nunca me convida para vir aqui, né? Aí ele convidou e eu vim. Mas olha que alegria poder estar com vocês. Uma saudação especial aos nossos queridos amigos que foram convidados para estarem conosco nessa noite. É um momento de reencontro e eu espero que nós tenhamos alegres experiências nessa noite e que Deus toque nos nossos corações e nos faça ver quão próximos estamos da volta do Senhor Jesus. Por falar nisso, esse é o tema, né, que nós queremos estudar com vocês. Vamos falar dessa grande esperança de ver em breve Cristo voltar em glória e majestade. Obrigado aos quartetos que já louvaram a Deus. E eu quero convidar você a nós começarmos o estudo da Bíblia hoje lendo um texto do Evangelho de Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Lucas no capítulo 21. Lucas capítulo 21. Pastor Jair é uma pessoa muito querida nossa. Eu estudei, fui contemporâneo do pai dele na faculdade, que também se chama Jairo. Nós trabalhamos juntos um bom tempo no Espírito Santo, e eu lembro do pastor Jairo bem criança ainda, né? Pequenininho. O tempo passa, né? E o pai dele é um grande amigo, que está aposentado agora, né? Aposentou há alguns anos, recentemente está no Espírito Santo, mora lá no Espírito Santo, onde eu também fui criado, né? E minha mãe mora até hoje no Espírito Santo e meus irmãos também. Temos alguém que não é de Santa Catarina aqui nessa noite? Levante a mão quem não é. Temos alguns, né? Rio Grande do Sul, tem gente aí no Rio Grande do Sul? Tem muito gaúcho aí, né? Tem mineiro nessa noite aqui? Tem algum mineiro perdido aqui ou só eu? Não, só eu, né? Temos gente aqui também do Paraná? Temos paranaenses aí também, alguns. São Paulo temos gente também? Temos. Eu cumprimentei alguns aí lá do Ceará. Cadê minhas amigas lá do Ceará? Lá do Ceará. Cadê o calor de vocês que chegar aqui, né? Estamos esperando. Ainda não está vindo, né? Está vindo. Mas que bom, sejam todos bem-vindos. Antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma breve oração mais uma vez? Ora comigo, por gentileza. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos na Tua presença mais uma vez essa noite. Aqui viemos para louvar o Teu nome, aqui viemos para também ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito se faça presente em nosso meio e que nós possamos agora, ao estudarmos o Teu livro, recebermos o poder que tanto precisamos
para nos prepararmos para a tua volta. Tome conta, Pai, de todos nós. Nos abençoa. Nos ajuda agora no estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu esqueço o nome da esposa, Jairo. Vanessa. E o casal de filhos chama? Arthur e Ana. Anne. Arthur e Anne. Já almocei lá. Já provei o tempero da Vanessa também, né? Por lá em Manaus. Manaus? Manaus. Aqui também, né? Aqui também. Lucas 21, 25. O texto diz assim: haverá sinais aonde? No sol, mas aonde? Na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Quem é que está falando aqui? Jesus. O próprio Cristo está dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sinais de quê? Leia o verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo aonde? Numa nuvem, com poder e grande glória. Então ele está falando da volta de Jesus, da volta dele. Mas antes que ele volte, ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Deixa eu abrir um parênteses com vocês nessa noite. Eu gosto de abrir parênteses nos meus estudos. Abra sua Bíblia, antes de irmos para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Vamos para o primeiro livro e dá só uma olhadinha no capítulo 1 de Gênesis. Acha aí Gênesis capítulo 1 e depois você olha para o verso 14. Disse também Deus. Lá quem falou foi Jesus. Agora quem está falando é Deus. Gênesis 1,14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para iluminarem e para fazerem separação entre dia e noite. E sejam eles para quê? Sejam eles para sinais. Você já parou para pensar em Gênesis 1,14? Quando Deus está criando o mundo e no quarto dia Ele criou o sol, a lua e as estrelas, Ele diz assim: sejam eles para sinais. E depois Deus continua a função deles, né? Além de servir de sinais, eles também serão para estações, para dias e para anos. Mas antes de serem os astros que vão separar o tempo, eles estarão aí para ser um sinal. Aí quando você vai para Lucas 21, 25, Jesus diz que haverá sinais. Aonde? No sol, na lua e nas estrelas. Sinais de quê? Da vinda dele. Bom, vamos então para o texto principal, que está em Apocalipse capítulo 6. Eu queria estudar alguns versos desse capítulo com vocês. Apocalipse capítulo 6. O tema de Apocalipse capítulo 6, a abertura ou o cordeiro abre os selos. Quantos selos tem o livro do Apocalipse? 7. Quem é o cordeiro que abre esses selos? Jesus. Então é Cristo quem abre os selos. O que significa a abertura dos selos no livro do Apocalipse? Significa o desenrolar da história humana. Em cada selo que Jesus abre, é desvendado parte da história da humanidade. E se você estudar os capítulos 4 e 5 que antecedem, você vai ver que há um momento que João, ele chora muito. Por quê? Porque não foi achado no universo alguém digno de romper os 7 selos. E ele chorava muito. E enquanto João chorava, apareceu um outro anjo e disse para João: João, não chores mais. Por quê? Porque foi achado alguém para abrir os selos. Quem é esse que foi encontrado? Jesus, o Cordeiro, aquele que foi morto, o Cordeiro que morreu
ele é digno de abrir e de desatar os selos. Aí João foi confortado. Há alguém que pode abrir os selos, porque ele deu sua vida, ele pode abrir os selos. Aí quando Jesus Cristo abre o primeiro selo, o que acontece? João vê um cavalo de que cor? Branco. E esse cavalo branco fala da pureza da igreja cristã primitiva, fala de um cristianismo vitorioso. Então fala da igreja do primeiro século. Quando o cordeiro abre o segundo selo, ele vê um cavalo de que cor? Vermelho. Esse vermelho fala de sangue, fala das perseguições que a igreja cristã enfrentaria. Então agora estamos falando do terceiro, segundo e terceiro séculos. Aí o cordeiro abre o terceiro selo e agora vem um terceiro cavalo de que cor? Preto. E esse cavalo preto fala de um tempo de trevas espirituais, onde a verdade seria abandonada, os dogmas entrariam dentro da igreja. Nós estamos falando já da Idade Média. Então, ou seja, cada selo que se abre, o cordeiro desvenda perante nós os acontecimentos da história humana. Mas o meu interesse com vocês é estudarmos a abertura do último selo. Vá para Apocalipse capítulo 8, verso 1. O que diz Apocalipse 8, verso 1? Quando o cordeiro abriu, qual selo? Sétimo, o último selo. O que aconteceu quando ele abriu o sétimo selo? Houve silêncio no céu. Quanto tempo? Meia hora. Quanto que é meia hora em profecia? Quanto? 7 dias, uma semana. Por que quando Jesus abre o último selo, haverá silêncio no céu por meia hora? Porque o céu estará vazio. E quando é que o céu ficará vazio? Quando Jesus vir à terra buscar os salvos, porque ele disse que virão com ele quem? Todos os anjos. Todos os anjos de Deus virão com Jesus quando ele vier à terra buscar os salvos. Já imaginou a cena? Os anjos virão, e eles virão de que forma? Voando velozmente, tocando trombetas, cantando. Eles virão todos, e o céu vai ficar vazio por uma semana, cerca de meia hora. Quer dizer que a abertura do sétimo selo é a própria volta de Jesus. Bom, e aonde nós estamos então na história dos selos, nesse tempo profético? Leia comigo agora Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu, qual selo? O sexto selo. E quando ele abre o sexto selo, acontecem 4 eventos. Leia comigo. E sobreveio o quê? Um grande terremoto. Primeiro evento. O sol se tornou negro como saco de crina. Segundo evento. A lua se tornou vermelha como sangue. Terceiro evento. Verso 13. E as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. Quarto evento. Então, quando Jesus abre o sexto selo, nós temos 4 eventos. Um grande terremoto, o sol escurece, a lua fica vermelha como sangue e as estrelas caem dos céus. São os 4 eventos que assinalam a abertura do sexto selo. Mas espera aí, esses acontecimentos estão no futuro ou estão no passado? Todos no passado. Como assim, pastor, no passado? Sim, esses 4 eventos da abertura do sexto selo já são história. Primeiro, o grande terremoto que aconteceu. Esse terremoto é identificado como o terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Por que esse terremoto é considerado parte da abertura do sexto selo? Porque quando esse terremoto aconteceu,
Lisboa foi destruída, Portugal foi abalado, mas o terremoto foi sentido desde o norte da África até o sul da Ásia e em quase toda a Europa. Jamais haviam testemunhado um terremoto com tal magnitude. É por isso que é esse grande terremoto. Lisboa, 1º de novembro de 1755. Segundo evento, o sol escureceu. O que é o sol se escurecer? Como chamamos esse evento? Um eclipse. Bom, nós atribuímos a história desse eclipse, o sol escuro, como sendo o evento que teve lugar no dia 19 de maio de 1780. O dia escuro. Se você buscar na internet, buscar nas enciclopédias Barça, Mirador, você vai descobrir o dia escuro da história, 19 de maio de 1780. Às 10 da manhã, o sol escureceu, os animais voltaram para os currais, as galinhas voltaram para os puleiros, as escolas fecharam, as crianças voltaram para casa, ninguém sabia o que estava acontecendo. Era o cumprimento profético do 6º selo. Mas por que era o cumprimento profético? Se os eclipses são comuns, por que esse específico? Muito simples. O que é um eclipse solar? É quando você tem um alinhamento Sol, Lua e Terra. A luz que vem do Sol não atinge o nosso planeta porque a Lua se interpõe. A isso chamamos um eclipse. Acontece que nesta data, 19 de maio de 1780, não havia nenhum alinhamento dos 3 astros. Não tinha lua interferindo na luz solar. Foi um evento sobrenatural. Porque a ciência consegue hoje predizer exatamente quando será o próximo eclipse. Porque a Terra e a Lua, em seus movimentos de translação em relação ao Sol, elas fazem um percurso exato todo o tempo. Elas têm um caminho, esses astros seguem um caminho o tempo inteiro. Eles seguem uma rota sem se afastar 1 milímetro dessa rota. É por isso que nós sabemos que o ano tem 365 dias, eu acho que 4 horas, alguns minutos e segundos. Isso não muda, por quê? Porque é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol. E a ciência sabe, os astrônomos sabem quando é que a Lua mais uma vez se colocará entre o Sol e a Terra e nós teremos outro eclipse. Isso é perfeitamente previsível. Acontece que em 19 de maio de 1780 não havia um alinhamento dos 3 astros. Aquela escuridão, ela foi sobrenatural. Era o 6º selo sendo aberto. Naquela mesma noite, 19 de maio de 1780, a lua apareceu no céu, vermelha como sangue. As pessoas se assustaram, elas voltaram para a Bíblia, achavam que o mundo estava acabando. E aí começou nos Estados Unidos o que nós chamamos o 2º grande reavivamento espiritual. E quem é que fez parte desse reavivamento estudando a Bíblia? Um homem chamado Guilherme Miller, que vocês conhecem muito bem. Guilherme Miller foi um dos que voltou para a Bíblia para entender o que estava acontecendo. Veja, em 1755, o grande terremoto, 1780, o sol escurece, a lua aparece vermelha como sangue. 1798, eles prendem o Papa, a maior autoridade religiosa do mundo. Pio VI foi preso. Todo mundo disse, algo grandioso está para acontecer. O mundo está acabando. Mas faltava ainda um evento, a queda das estrelas. E esse evento teve lugar em 1833. Então, 4 eventos. E em 13 de novembro de 1833, houve a queda das estrelas. Milhares de estrelas cadentes
na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Cortaram os céus durante horas. Bom, você tem que entender que não é uma queda de estrela de fato, né? O que nós chamamos queda de estrela, na realidade é um meteorito que atinge a atmosfera da Terra e ele pega fogo, por causa da variação de temperatura. Estrela não cai, né? As estrelas variam de primeira a quinta grandeza. As estrelas são enormes. Se você pegar, por exemplo, a estrela Betelgeuse, que é uma do nosso sistema, essa é uma estrela de primeira grandeza. Essa estrela é tão grande que ela não passa entre o Sol e a Terra. Bom, você sabe que nós, saindo daqui da Terra, para chegarmos ao Sol, precisamos viajar 8 minutos à velocidade da luz. Quanto viaja a velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo. Então, você viajando 300.000 quilômetros por segundo, você leva 8 minutos para chegar ao Sol. E essa estrela Betelgeuse não passa entre o Sol e a Terra. Então não vem com essa história que a estrela cai. A estrela não cai. Se ela se aproximar do nosso planeta, ela acaba com o planeta. Mas então, quando a Bíblia fala de queda de estrelas, é a linguagem que eles conheciam, era a queda dos meteoritos, que ao atingirem a nossa atmosfera, eles pegam fogo. Amigos, quer dizer que os 4 eventos descritos na abertura do 6º selo, eles já estão no passado. Agora nós estamos vivendo entre a abertura do 6º e do 7º selo. O 6º já se abriu, só estamos esperando a abertura do 7º. Agora olha para o verso 14, Apocalipse 6,14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O que está acontecendo aqui a partir do verso 14? Uma descrição da volta de Jesus. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e João viu Cristo vindo com seus anjos. O que significa o céu se enrolar como um pergaminho? É que ficou visível para João o 3º céu. Bom, você sabe que existem 3 céus, né? Paulo diz em 2 Coríntios 14: conheço um homem em Cristo que foi levado ao 3º céu há 14 anos, né? Ele mesmo havia visitado o 3º céu. 3º céu é onde está a cidade santa, o trono de Deus. E o 1º céu é esse céu que você vê de dia, né? O céu atmosférico, aonde voam os aviões e onde voam os pássaros. Esse é o 1º céu. O 2º céu é o astral, que você vê à noite: sol, lua e estrelas. Quando chegarmos no versículo 14 de Apocalipse, o céu se enrolar como um pergaminho, significa que o 1º céu e o 2º céu, eles serão afastados, e nós veremos o 3º céu, e de lá veremos Cristo voltar com todos os anjos. Amém. O céu recolheu-se como um pergaminho, e quando isso aconteceu, os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ou seja, grandes terremotos, maremotos, tsunamis. A natureza vai entrar em convulsão. É Cristo que se aproxima. E o que vai acontecer com os poderosos? João usa a linguagem aqui, né? Os grandes, os poderosos, os reis. Era a linguagem da época. Hoje, se nós formos contextualizar, o que vai acontecer com os governantes atuais?
com os homens mais poderosos do mundo, com os homens mais ricos do mundo. O que vai acontecer? Eles vão fugir da volta de Jesus. João fala que eles vão se esconder nos penhascos, nas cavernas. Eu diria, eles vão buscar abrigos antiaéreos, abrigos contra armamentos nucleares, as mais poderosas fortalezas. Eles vão tentar se esconder da volta de Jesus, mas isso não adianta nada. E por que eles vão tentar se esconder? Porque eles não estão preparados. Então, Apocalipse 6, a partir do verso 14, descreve a volta de Jesus e como será a reação das pessoas que se perderão. Eles vão pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles. Por quê? Porque eles não podem suportar a face do Cordeiro. Você já se perguntou por que é que eles vão fugir da volta de Jesus? É por um motivo simples. Esse que vem sobre as nuvens com os anjos não é um desconhecido. Eles sabem quem ele é. Eles tiveram oportunidades. O alto clamor foi dado. A mensagem atingiu todos os habitantes da terra. Mas eles amaram mais o mundo do que a Jesus. Por isso eles preferem a morte. João escreveu que eles vão pedir aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. É melhor a morte do que encarar Cristo agora. Perderam todas as oportunidades. Esta é a cena mais triste que nós vemos no capítulo 6. Mas eu não queria terminar de forma triste. Eu queria terminar de forma alegre. Porque o Evangelho é boa nova. E leia comigo o último verso dessa noite, que se encontra no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 25. E faça o contraste comigo. Se em Apocalipse capítulo 6 você tem a reação dos ímpios na volta de Jesus, em Isaías capítulo 25 verso 9 você tem a reação dos salvos. E como será a reação dos salvos na volta de Jesus? Apocalipse 25 ou Isaías 25, 9. Naquele dia se dirá: eis que este é quem? O nosso Deus, em quem nós esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem nós aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esta será a reação dos salvos. Este é o Senhor, diz o texto, em quem nós esperávamos e a quem nós aguardávamos. Eles se prepararam. Eles são minoria, mas eles se prepararam. Agora pode soltar agora. Escuta uma coisa com muito carinho. Eu e você que estamos nesse auditório nessa noite, nós vamos estar de um lado ou no outro. Ou nós estaremos com esses de Apocalipse 6, ou estaremos com aqueles de Isaías 25. Com quem você quer estar? Quem quer ficar com o de Apocalipse 6? Levante a mão. Ah, ninguém quer? Ah, você quer? Quem quer estar com o de Isaías 25? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Todos nós aqui temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Todos nós. E o tempo que você tem de vida, os anos que você tem sobre essa terra, é o tempo que Deus dá a você para fazer o preparo devido. E se você não fizer esse preparo, você estará entre aqueles que vão pedir que os montes e os rochedos os sepultem, porque passou a cega, findou o verão e eles não estão salvos. Mas para isso você vai ter que abrir mão de muita coisa.
Esses de Isaías 25:9 é um grupo pequeno, mas são aqueles que preferiram a Cristo do que ao mundo. Eles tiveram muitas perdas, mas eles não trocaram o Senhor Jesus por nada. Eles não se afastaram. E se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito de Deus tem feito uma obra no seu coração. E é uma grande chance de você estar entre a multidão de Isaías 25. Talvez você esteja a distância de uma decisão desse grupo. Que oração? 8h23. Eu tenho um compromisso às 9. Eu queria convidar alguns de vocês para ir comigo. Vocês topam? Alguém quer ir comigo num compromisso às 9? Pastor Jairo, você pode? Alguém quer ir comigo? Alguns querem. Pastor, explica para onde que é primeiro, né? Depois a gente vem. Eu vou te explicar. Porque eu estou no evangelismo lá em Mato Francês, na Serra. Eu estou a 2h30 daqui. Eu preguei ontem, preguei hoje e vou pregar amanhã de novo lá. Eu deixei minha família lá, minha esposa, meus 3 filhos. Viajei 2h30 para estar aqui com vocês. Eu cheguei um pouco mais cedo. Eu falei, pastor Jairo, enquanto não começa eu vou lanchar, porque agiliza a minha volta. E ele falou assim, você quer alguma dica, pastor? Eu disse, não, eu gosto do Subway. Lá tem um sanduíche vegetariano, né, vegano, que eu gosto. Ele disse, pastor, pega uma rua aqui e você vai sair lá em cima quase. Aí eu peguei a rua e saí lá perto do Subway. Aí eu estacionei meu carro e a hora que eu vi o Subway, aí do outro lado também eu vi uma padaria. Pão da vovó. Pão da vovó. E lá diz assim, café colonial, acho que é. Café colonial. Aí eu disse assim, eu acho que eu vou ali, ver se tem um suco, alguma coisa. Aí eu entrei lá, me servi, tomei um suco ali, comi um salgado. Aí paguei minha conta. Aí me deram uma comanda, né, para sair da padaria, né? Porque não me deram comanda, aí eu fiquei agarrado na roleta. Aí o rapaz aí, não, preciso da comanda. Aí ele me deu, eu passei. Aí eu passei na roleta. Quando eu já estava saindo da padaria, uma moça falou assim, ei, pastor Arilton. E eu me voltei, era uma das garçonetes da padaria. Ela disse, pastor, isso aqui é para o senhor. Aí eu disse, olha, obrigado, mas eu acabei de lanchar, eu sei. Eu vi o senhor lá. Mas isso aqui é para o senhor. Eu disse, obrigado, é uma torta de limão. Eu falei assim, e você me conhece da onde? Eu falei assim, eu conheço o senhor da internet, da TV. Eu sou ex-adventista. Há quantos anos você está fora? Pastor, vários anos. E eu perguntei, mas você tem um desejo de voltar? E ela começou a chorar. Eu disse, que hora você sai? Eu saio às 9. Tá, eu vou estar lá às 9. Quer ir comigo? Se você quiser, eu vou lá. Nós vamos juntos. Eu vou te apresentar uma amiga que eu conheci hoje. Ela quer voltar para a igreja. Ela não pôde estar aqui porque ela está trabalhando ali. Mas quanta gente está querendo voltar. Precisa só de uma ajuda. Às vezes trilhar o caminho sozinho não é fácil. Mas eu queria desafiar você nessa noite a pegar esse coração que você recebeu aí. Você que é o nosso convidado. E entregar esse coração para Jesus. Nós vamos ter uma música agora pelo quarteto feminino.
E eu queria convidar aqui à frente para receber uma oração. Você que deseja nessa noite entregar o seu coração para Jesus. Aqui tem um banner. Alguém me deu esse coração? Ele é adesivo? Ele é adesivo. E se você quiser entregar o seu coração a Jesus nessa noite e dizer para Ele que você quer voltar para casa, você quer se preparar para se batizar ou rebatizar, eu quero orar por você nessa noite. Quem é a primeira pessoa que quer dizer assim: pastor, sou eu? É você? Pode vir. Pega esse coraçãozinho. A equipe vem aqui ajudar agora. A equipe vem ajudar aqui a colar esse coração aqui. Enquanto nós tivermos essa música, eu quero que você venha aqui e cole o seu coração nesse banner como uma atitude de voltar para casa nessa noite, de entregar seu coração a Cristo e de se preparar para o batismo ou o rebatismo. O quarteto vai cantar uma música agora que fala da volta do Senhor. E enquanto eles cantarem, quero convidar você que vem. No coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Ações na casa de meu pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo um mundo quase ao ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa de que Cristo muito em breve vai voltar. E importa saber que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus, e vem pra recolher os que já são seus. Amém? Louvado seja Deus. Ele vem para recolher aqueles que lhe pertencem. Você pertence ao Senhor Jesus, mas você precisa nessa noite dar um passo em direção a Ele, porque se você não der o primeiro passo, você não verá o milagre. Enquanto você não molhar os pés, o mar não vai se abrir. Eu não sei qual é a luta que você enfrenta hoje. Eu não sei o que te afastou de Jesus, mas eu sei de uma coisa: não existe problema, por maior que seja, que Ele não possa ajudar a vencer. Não fique aí sentado. Se o Espírito Santo falou com você nessa noite, é hora de você se levantar e vir aqui à frente. Tem pessoas sentadas aí ainda que precisam nessa noite tomar sua decisão e vir aqui à frente. Você precisa passar por um batismo, por um rebatismo. É hora de você voltar para casa. Um dia desses eu estava fazendo um batismo no sábado à noite, um dia como hoje assim. Nós batizamos um senhor de mais ou menos uns 60 anos de idade. E quando foi no domingo, por volta de umas 9 da manhã, o pastor
que eu estava com ele, na igreja dele, me ligou e disse: Pastor Arilton, o senhor se lembra daquele senhor que nós batizamos ontem às 9 da noite? Eu disse sim. Ele acabou de ter um infarto. Ele não sabia, mas ele tinha 12 horas de vida. Mas antes que a sua jornada terrestre terminasse, ele tomou a maior de todas as decisões, de entregar o coração a Jesus. Você não sabe quanto tempo você tem. Por isso não é seguro ficar um minuto longe de Jesus. Por isso se levante e venha. Se você tem o coração, se não tem, não tem problema. Mas volta agora para os braços de Jesus. Não fica aí sentada. Venha. Volta para casa hoje. Jesus está chamando você. Deus quer operar na sua vida, mas você precisa ceder. Você tem que dar esse primeiro passo. Alguém mais quer vir e dizer: pastor, eu também quero. Vem. Pode vir, minha irmã. Traga o seu coração. Entrega para Jesus. Tem mais gente aí sentado que precisa tomar a sua decisão. Quem mais quer vir e dizer: pastor, eu também quero. Nessa noite quero entregar minha vida a Cristo. Quero voltar para os braços dele. Vamos lá. Tem mais uma garota aí sentada. Venha. O Espírito está chamando você. Não resista à voz do Espírito. É muito perigoso. Venha. Deus ama você. Volta para casa. Mais alguém quer vir? É a minha vez, pastor. Eu quero. Também. Jesus quer vencer na tua vida essa noite. Jesus quer ser vitorioso. Quer vir? Deixa eu orar com você. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essas decisões lindas que vemos ser tomadas nessa noite. Obrigado porque Teu Espírito tem atuado de forma maravilhosa em nossos corações. Obrigado por verdadeiros milagres que estamos testemunhando. Oramos para que o bom Deus, oramos para que o céu envie anjos agora para guardar e proteger a todos esses que estão tomando sua decisão. Que eles sejam guardados e protegidos por Ti. Abençoe também aqueles que não tomaram sua decisão nessa noite. Que eles possam fazê-lo antes que seja tarde demais. A nossa vida está em Tuas mãos. Nos prepara, Pai, para a Tua volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se preparem, em breve passarem pelo batismo, pelo rebatismo. Que Deus conduza vocês de vitória em vitória. Não queria ver ninguém sozinho aqui agora. Você conhece esse que está aqui à frente? Você que é irmão adventista, vem aqui à frente. Dê um abraço naquele que você conhece. Ajuda na sua caminhada. Apoie nesse processo de retorno. Todos precisam ser ajudados. E daqui a pouquinho, se você puder, eu e o pastor Jairo vamos estar lá na padaria da vovó para dar um abraço. A Thalia, ela se chama.
Deus seja louvado. Obrigado, pastor Hamilton, quarteto Júbilos, quarteto feminino. Nós vamos nos despedir louvando. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós cantarmos juntos o louvor Toma o Meu Coração. E por meio do louvor, que seja uma oração nossa, expressemos com alegria, com gratidão a Deus e digamos: Senhor, quero colocar o meu coração diante de Ti. Toma o meu coração, que minha vida seja para a Tua honra e para a Tua glória. Cantemos juntos: Toma o meu coração. Coração te adora.